A Polícia Federal acaba de entregar nas mãos de Alexandre de Moraes a prova que pode finalmente derrubar Flávio Bolsonaro. Não estamos falando de mais um escândalo de rachadinha. Estamos falando de algo muito maior, muito mais perigoso. Documentos e áudios conectam diretamente o senador ao Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. E a jogada de Xandão para expor tudo isso foi simplesmente brilhante. Enquanto você assiste a esse vídeo, a PF está finalizando um relatório explosivo que cruza dados da ABIN paralela com investigações sobre facções criminosas. O que eles descobriram? Que o dinheiro desviado no esquema de rachadinhas de Flávio não sumiu no ar. Ele irrigou uma rede que conecta milícias, tráfico de armas e o Comando Vermelho. E tem mais. Aliados diretos de Flávio, no governo do Rio, foram flagrados em reuniões secretas com líderes do CV. Fotos, áudios, documentos, tudo está na mesa de Moraes agora. Mas calma, antes de eu te mostrar cada peça desse quebra-cabeça explosivo, você precisa entender como tudo começou. Porque essa história não começa com facções. Começa com um esquema aparentemente simples de desvio de salário. Só que esse esquema virou a porta de entrada para algo que ninguém imaginava. Tudo começa em 2007, quando Flávio Bolsonaro assume como deputado estadual no Rio de Janeiro. O esquema era simples, quase mundano comparado ao que viria depois. Funcionários do gabinete eram obrigados a devolver parte dos salários. Fabrício Queiroz, o operador-chefe, confiscava em média 40% dos vencimentos de cada assessor. Entre 2007 e 2018, o Ministério Público do Rio estima que mais de 6 milhões de reais foram desviados dessa forma. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebeu na época. O COAF identificou uma movimentação de 7 milhões de reais nas contas de Queiroz. 7 milhões. De onde veio esse dinheiro a mais? A resposta estava escondida na folha de pagamento do gabinete. Tinha gente ali que nunca pisou na Assembleia. Funcionários fantasmas. E não eram funcionários quaisquer. Eram mãe, esposa e parentes de milicianos. Gente ligada ao crime organizado do Rio de Janeiro. O próprio Jair Bolsonaro admitiu que 40 mil reais desse dinheiro foram parar na conta de Michele Bolsonaro. Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque o grande segredo das rachadinhas não era apenas o desvio. Era o destino final desse dinheiro. Flávio não estava enchendo o cofre em casa. Ele estava financiando algo muito maior. E para entender o que, você precisa conhecer o homem que fazia a ponte entre o gabinete e o submundo do Rio. Adriano da Nóbrega era ex-capitão do BOPE, condecorado, considerado herói por alguns. Mas na realidade, ele comandava o escritório do crime, uma espécie de central de assassinatos por encomenda das milícias cariocas. Adriano era especialista em execuções e tinha uma conexão direta com Flávio Bolsonaro. A mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, e sua ex-mulher, Daniele Mendonça da Costa, eram assessoras fantasmas no gabinete de Flávio. Nunca trabalharam de verdade, mas recebiam salários todo mês, e não eram salários pequenos. Entre 2016 e 2017, essas duas contas movimentaram pelo menos 1,1 milhão de reais. Dinheiro das rachadinhas indo direto para a família de um dos maiores criminosos do Rio. E tem mais. Em 2003, Flávio condecorou Adriano da Nóbrega com a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio. O miliciano que depois seria apontado como possível envolvido no assassinato de Marielle Franco, recebeu uma medalha das mãos de Flávio Bolsonaro, um assassino profissional sendo homenageado por um parlamentar que hoje é senador da República. E olha, para mim isso mostra exatamente o tipo de gente que a família Bolsonaro sempre protegeu e exaltou. Fabrício Queiroz era amigo pessoal de Adriano desde os tempos do 18º Batalhão da Polícia Militar em Jacarepaguá. Foi Queiroz quem indicou a mãe e a esposa do miliciano para trabalharem no gabinete. A conexão era clara, documentada e inegável, mas ninguém sabia ainda para onde esse dinheiro ia depois. Até que as investigações do Ministério Público revelaram algo chocante. O Ministério Público descobriu que o dinheiro das rachadinhas não ficava parado nas contas de Adriano. Ele estava sendo usado para financiar construções ilegais da milícia na zona oeste do Rio. Prédios inteiros sendo erguidos com dinheiro desviado do gabinete de Flávio Bolsonaro. E o esquema era sofisticado. Adriano da Nóbrega, junto com o Major Ronald Paulo Alves Pereira e o Tenente Maurício da Silva Costa, usavam laranjas, moradores de Rio das Pedras, para registrar construtoras na Junta Comercial do Rio de Janeiro.
Tudo para dar uma aparência de legalidade ao negócio. Mas eram os milicianos que comandavam tudo. E segundo os investigadores, Flávio recebia parte dos lucros desses empreendimentos através de repasses feitos por Adriano e Queiroz. Isso mesmo. O senador não só desviava dinheiro público, como investia esse dinheiro em construções ilegais da milícia e lucrava com isso. E não dá para não ficar revoltado com isso. Um cara usando o cargo de deputado, pago com nosso dinheiro, para fazer sociedade com miliciano e construir prédio ilegal. Esse era o verdadeiro negócio por trás das rachadinhas. Mas tem um detalhe que poucos perceberam. Essa mesma região, a Zona Oeste, era palco de uma disputa territorial entre milícias e facções. Os irmãos Brazão, que mandaram matar Marielle Franco, tinham interesses imobiliários na mesma área. E sabe quem mais tinha? Flávio Bolsonaro. A milícia de Adriano não operava sozinha. Ela fazia acordos com o terceiro comando puro em algumas áreas. Adriano negociava com os dois lados, milícia e tráfico. Ele era a ponte perfeita. E o dinheiro de Flávio estava no meio disso tudo. Quando o cerco começou a apertar, quando o MPRJ abriu as investigações, quando o nome de Adriano começou a aparecer demais, algo muito conveniente aconteceu. Em fevereiro de 2020, Adriano da Nóbrega foi morto em um cerco policial no interior da Bahia. Mas as circunstâncias da morte foram no mínimo suspeitas. Ele estava escondido em um sítio de um vereador bolsonarista. A polícia chegou, houve um confronto, e Adriano foi executado. Fim da linha. A Polícia Federal classificou a morte de Adriano como queima de arquivo. Não foi só ele. O miliciano Macalé também foi assassinado de forma suspeita no mesmo período. Todos ligados ao escritório do crime. Todos com informações sobre Flávio Bolsonaro. Todos mortos antes de poderem falar. E aqui está o detalhe mais revoltante. Os celulares de Adriano da Nóbrega nunca foram periciados adequadamente. Imagina o que tinha nesses aparelhos. Conversas, transferências, ordens, nomes. Tudo que poderia ligar definitivamente Flávio ao esquema. Mas, convenientemente, esses celulares desapareceram na investigação. Nunca foram analisados como deveriam. Eu acho no mínimo suspeito que justamente as provas mais importantes de um caso desse tamanho simplesmente desapareçam. Difícil chamar isso de coincidência. O que Adriano levou para o túmulo? As conexões diretas entre Flávio, as milícias e as facções criminosas. Porque sim, não eram só milícias. Adriano negociava com o tráfico também. E é aí que a história fica ainda mais explosiva. Chegamos na parte que muda tudo. A prova explosiva que a PF encontrou recentemente. E essa prova conecta Flávio Bolsonaro diretamente ao Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, governador do Rio e aliado político direto de Flávio Bolsonaro, foi flagrado em uma foto abraçado e sorridente ao lado de TH Joias. Quem é TH Joias? Ele é um dos maiores traficantes de armas do CV, um criminoso de alta periculosidade, que fornece fuzis e munição para a facção. E lá está o governador, abraçado com ele, sorrindo. Mas não para por aí. A Polícia Federal obteve áudios de uma conversa entre um secretário do governo Castro e outro líder da organização criminosa. E nesse áudio, o secretário fala para o criminoso: "Você é um cara que talvez seja mais importante que o secretário de Segurança Pública no Rio." Um membro do governo dizendo para um traficante que ele é mais importante que o responsável pela segurança do Estado. Para mim, isso passa de todos os limites. É a rendição completa do Estado ao crime organizado. E tem mais. Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio, apontado pela Polícia Federal como tesoureiro do CV, se reuniu com Gutenberg Fonseca, secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro. A reunião aconteceu em maio deste ano, e tudo está documentado no relatório final da Operação Zargum, que mirou agentes públicos ligados ao tráfico internacional de armas e drogas. Agora, qual a conexão com Flávio Bolsonaro? É simples e devastadora. O atual secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor César dos Santos, é homem de confiança de Flávio Bolsonaro. Foi Flávio quem o indicou. Antes disso, Victor César era superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, também indicado por Flávio. Flávio não é só aliado de Castro, ele comanda a Secretaria de Segurança do Estado. Ele colocou seu homem lá. E esse mesmo Estado, sob esse mesmo comando, está fazendo reuniões com líderes da facção.
A conexão